Como eu nasci num bairro afastado da cidade, que era Virtude, não era afastado, agora está tudo integrado, incorporado, mas era um bairro afastado, uns 3 ou 4 quilômetros, separado da cidade. E lá tinha uma política própria, os homens próprios, as lideranças próprias, cada um, e era diferente a política feita lá com o resto da cidade. E meu pai era completamente envolvido nisso. E meu pai, da época, é chamado delegado calça curta, mas nomeado pelo governador. Meu pai foi um dos delegados do subdistrito. E sempre tinha visitas, quando vinha candidato a governador, sempre quando vinha deputados de fora, iam lá em casa para fazer visita para o meu pai. Embora ele fosse analfabeto, ele tinha essa liderança. E eu participava disso e meu pai incentivava. E foi aí que eu me envolvi, a primeira vez em 1960, quando ele insistiu, e o candidato a prefeito da época também, eu dei o primeiro voto para mim mesmo, para vereador. E fui o primeiro suplente do PR, nem lembro a sigla do partido. E a partir daí eu sempre me envolvi em política, a política local, política do bairro. E eu sempre tive na escola, eu sempre tive envolvido nisso. E por gostar. Não é só, além de ser incentivado, eu gostava disso. Entrei para a faculdade de Direito em 1968, e quando estava envolvendo na campanha de Rubens Bortolossi, passando, elegeu Lauro Miliari, e eles pediram para que eu falasse no palanque, foi a primeira vez, e deu certo, porque eu estava no meu bairro, e a população do bairro sabia que eu era estudante de Direito, e eu me empolguei, e foi discurso mais prolongado, e alguns puxões na camisa. Fala mais, que sinal o pessoal estava gostando. E foi aí que eu comecei. Não era candidato em 68, eu fiz um discurso, fiz campanha por Lauro Miliari, que ganhou a eleição na época. Eu fui candidato em 76, na legislatura 77, 82, ela foi de 4 anos, e na época da ditadura, e depois prorrogaram por mais 2 anos, para coincidência de datas. E uma legislatura de 6 anos. Depois não me reelegi em 82, que a ditadura aplicou um golpe aí, que fez o chamado voto vinculado. Se você votasse no governador, era o voto de governador a vereador. Se você votasse no governador de um partido, tinha que votar em todos de um partido só. E na época eu era Arena, partido da ditadura, e o povo queria Franco Montoro do PMDB. E eu fui o primeiro suplente e não fui reeleito em 82. Voltei em 88, 92 e em 96 foi a última eleição que eu participei, que foi a legislatura de 97 a 2000. Pela primeira vez a Câmara era na Rua São Paulo, era num espaço acanhado, né? E depois, quando eu voltei para a Câmara em 89, era isso aqui, é esse mesmo prédio. Ourinhos é uma cidade que foi
maltratada pelos administradores. E eu espero que as coisas mudem, porque o Brasil está mudando. E eu espero que começou a mudança com a eleição, que, por incrível que pareça, um candidato ganhou sem o apoio, sem os aconchavos da política. Ele ganhou praticamente sozinho. Ele me parece temperamental, ele me parece, às vezes, até violento, e às vezes ele fica acessível, mas houve uma mudança e a população acompanhou. Eu espero que a população tenha mudado e pare de votar naquela promessa, toma lá da cá, que faça e participe da campanha e exija, principalmente do vereador. É o vereador o representante político maior da cidade. Muitos deles, às vezes, nem sabem disso, ou se sabe, se acomoda, porque é aqui que acontecem as coisas, é aqui que são julgadas as coisas, é aqui que sai o melhor e o pior para o município. Porque olha a importância do vereador. Ele tira o prefeito não tira o vereador. Então, eles precisam tomar consciência que eles não estão precisando fazer um trabalho de pedir emprego para um eleitor dele, para o prefeito. Ele está pedindo emprego para o próprio cara que ele vai dar o emprego, porque o emprego na prefeitura é do povo. E o povo tem que ser concursado. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um trabalho para que Ourinhos tenha condições de dar emprego para o eleitor dele. É isso que ele tem que fazer, não é? A proposta é mudar. Eu espero que isso chegue aqui, chegue em Ourinhos e mude. Não fica discutindo, eu não me deu um cargo, não me deu... Eu quero um cargo, eu quero um emprego. Não, você não pode trocar um emprego por um apoio ao prefeito. Você tem que apoiar o prefeito no sentido do que ele possa fazer de melhor. E o que ele estiver fazendo de errado, ele tem que ser criticado e, se possível, ser impedido via justiça. Se eu pegar o jornal que eu dei entrevista em 2000, eu falei porque que eu gostava de ser vereador e sonho com isso, porque de discutir aqui. Mas na última campanha que eu fiz, ganhei, depois eu não fui mais candidato. Na posse, eu fiz o discurso daquela tribuna, dizendo que era a última legislatura, eu não fui candidato. Trabalhei numa campanha, fiz uma campanha, fui um dos coordenadores da campanha do prefeito Claudemir e ganhamos a eleição. Mas você fazia campanha, você era nivelado por baixo. Não tem... O culpado é o vereador, mas não tem aquele respeito, porque o vereador, às vezes, não se dá o respeito. Porque quando eu ganhei a primeira vez, em 77, que eu assumi, você chegava numa escola, que eu ia muito nas escolas, nas reuniões, quando você entrava na sala com os pais já sentados, todos levantavam, em demonstração de respeito com o vereador. Você vai agora, aquele bloco de gente, você vai ouvir o zum, zum, zum. O que esse cara está aqui fazendo? Não é época de eleição, isso não vale nada. Você ouve, eu ouvi muito disso em 1996. Então, como foi muito nivelado por baixo e eu não tinha meios e nem condições de fazer mudanças, eu preferi fazer um trabalho, e faço até hoje. Ajudei o Lucas na campanha, ajudei o Clauri na campanha, ajudei o Claudemir. Mas ser candidato,
eu não suportei, eu não aguentei. Eu preferi trabalhar fora. Ajudo alguns vereadores aqui, a maioria deles são meus amigos, mas eles estão na mesma condição que eu estava. Então, é preciso que haja uma união e vamos mudar isso. Chega o prefeito, vamos mudar. Eu vou fazer oposição, faça as coisas direitinho, que eu estou aqui para fazer oposição. Eu vou te apoiar em tudo, mas faça direitinho, senão eu não te apoio. Não é isso? Agora, você não pode ficar... Já está acontecendo com o Bolsonaro. Já está acontecendo, já estão exigindo os cargos do partido PSL. Quer dizer, e o país, que está no fundo do poço, precisa sair do fundo do poço. Ainda não saiu, só elegeu o presidente com a promessa de tirar o país do fundo do poço, não é isso? O progresso só ajuda, não prejudica. Só ajuda. A ganância de poder e objetivo pessoal de cada um, isso atrapalha. Isso cresceu muito. A primeira legislatura minha, de 6 anos, os vereadores não tinham salário. Então, eu fui candidato, eu fui escolhido no bairro porque eu era filho do Antônio Cruz, que poderia se eleger, e meu pai também não estava preocupado se eu ia ganhar dinheiro. Eu trabalhava com meu pai. Então, você ia na Câmara, defender o interesse, você via os pedidos lá, a Câmara era transmitida pelo rádio, eu ia até as 2, 3 horas da manhã, transmitido pelo rádio. E todo mundo discursando num sentido só, sentido do município, de atender melhor o município. O prefeito era o prefeito, ele tinha oposição, mas em algumas coisas, alguns detalhes. Você não via ninguém lá pedindo emprego, pedindo nada disso. E que também, na época, não precisava de concurso, o prefeito contratava quem ele precisava e quem ele quisesse. Então, houve mudança, sim, que precisa ser adequada ao caráter. O que eu imagino é o seguinte, que quando eu nasci, o município de Ourinhos tinha 23 anos. Era um jovem município. E eu vi isso crescer, porque eu acompanhei a maior parte do município. Eu estou vivo e acompanhei esse município. Falei para você que a Vila Odilon era separada de Ourinhos e hoje é uma cidade só. A gente, naquelas guerrilhas de bairro, do tempo de jovem, coisa bacana, de briguinhas normais, agora as brigas são de tiro, né? Aquelas brigas normais, nós lá na Vila Odilon era chamado de índios. O apelido lá, vai lá na aldeia, aos índios lá. Então, você vê quanto que cresceu isso. Isso teve um desenvolvimento, por exemplo, começou isso com o grande empurrão, o Antônio Luiz Ferreira foi o prefeito, o Aldo Matachana, que fez uma loucura, uma mudança, empréstimo, criou toda uma estrutura que Ourinhos teve aquele vup. Mas nos últimos 20 anos foi uma vergonha que não poderia acontecer, porque a gente se falava mais em CPI e em acerto, e até hoje o processo está correndo aí, e tem gente correndo o risco de ser preso. Isso eu espero que isso que aconteceu no país não aconteça em Ourinhos, que ameaça de cadeia. Eu espero que Ourinhos cresça pelo que é, porque nós somos um município
que foi criado em volta da estação rodoviária. Era o pum da época, era o progresso da época, a ferrovia. E Ourinhos cresceu. E nós estamos no entroncamento que vem da Rede Ferroviária Federal e da FEPASA. São dois entroncamentos. Ourinhos pode ser aproveitada porque, como centro turístico, porque nós estamos numa ilha. É só algum prefeito vir com essa ideia e vai ampliar os rendimentos, eu acredito. Então, eu acredito que é melhor que fiquem com medo, porque aconteceu no país como todo, no Congresso, pode chegar no município. E o município também pode dar o exemplo e fazer a mudança necessária para o país crescer. E Ourinhos vai junto. Ourinhos cresce junto e ajuda o país. É isso.